Olá a todos vocês, estamos aqui com mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar o que estudaremos na nossa aula de hoje. Então, olha só, gente, na nossa aula 22, o objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. O detalhamento, aspectos populacionais, econômicos, situação de vida e moradia, produção agrícola, industrial, distribuição de renda e desigualdades, relação da população com o uso da natureza no conjunto de países da Europa, Ásia e Oceania. Então, vamos lá para o momento da nossa aula. Então, gente, nós iniciaremos nossa aula verificando aí alguns aspectos e um dos principais vão ser aí os aspectos econômicos dos continentes, né, da Europa, da Ásia e da Oceania, onde cada um, gente, vai ter aí características distintas. Por quê? Porque vai ter o modo de vida das pessoas e cada parte aí que a gente acaba observando, eles acabam tendo aí diferentes aspectos culturais e isso também acaba influenciando no quê? Consequentemente, na parte econômica. Agora, além de ter tantos aspectos culturais que podem influenciar na economia, também temos os aspectos políticos, tá? Então, tudo isso nós iremos estudar. Tá bom? Agora, a gente também pode observar que esses aspectos econômicos ligados aí ao continente europeu, que é considerado aí um dos maiores continentes do planeta. Então, eles acabam se tornando aí um dos maiores centros econômicos, tá? Então, a gente observa aí o mapa mundi, né? Pegando principalmente aí na parte da África, da Ásia e também da Oceania, que são os continentes que nós estamos estudando, tá? Agora, a Rússia, gente, é um país que vai fazer uma parte aí no continente europeu e também no continente asiático, né? Pegando aí a parte da Eurásia. Então, um dos maiores centros econômicos, né, vai ter uma principal causa para isso acontecer, que vai ser essa condição geográfica, onde, próximo à Europa, nós teremos aí a localização, né, do continente africano e também do continente asiático. Então, isso, gente, vai fazer com que a região europeia acabe sendo o quê? Um ponto praticamente ali obrigatório de passagem, né? Por que que isso acaba ocorrendo? Porque vem tanto ali da parte, né, da Ásia, quanto da África e também ainda tem aí relação com a Oceania, até mesmo por conta aí do quê? Dos períodos que se teve da parte de desenvolvimento da época da colonização, onde influenciou muito esses outros continentes, tá? Então, a gente analisando o mapa ali, né, onde a gente coloca, a gente observa tanto da África quanto da Ásia, isso acabou facilitando o quê? Facilitou, gente, o comércio de ambos desses continentes, tanto na parte africana quanto na asiática, e, consequentemente, isso acabou fazendo com que a Europa se tornasse essa parte central, realmente chamando a atenção de muitos países, tá? Agora, ainda sobre os aspectos econômicos aí da Europa, vamos também estudar sobre uma perda aí da liderança econômica, né? Porque a Europa, né, que tinha um grande poder ali no período da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, porém, quando se envolve em guerra, gente, são pessoas que infelizmente acabam morrendo. O que para? A economia para, as indústrias param. Então, vai ocorrer essa perda de liderança econômica nesse período por causa aí da participação em guerras e também na região da Europa
vai ocorrer aí a carência de energia e também de petróleo. Que o que ocorre? Se não tem petróleo, né, principalmente ali para as grandes indústrias, né, para também a geração de energia elétrica, isso acaba não ajudando muito aquele local. E isso vai acontecer no continente europeu, por quê? Porque a Europa, gente, já tem que pegar em um aspecto natural, que é o relevo, que é o solo, que acaba sendo pobre, então ele tem que comprar esses minérios, né, pegando toda essa parte aí de recursos naturais de outros países. E esses outros países pode ser ali do continente asiático, que está mais próximo, ou até mesmo do continente africano, tá? Então, tendo esse poder, né, tendo aí a parte centralizada no continente europeu, porém, com o passar dos anos, ele acaba perdendo essa liderança econômica por conta aí da participação em guerras e também em relação aí à carência de energia e petróleo. Então, analisando, né, essa dependência aí de importar energia de outros lugares, a gente observa que a Europa, gente, ela não vai ser autossuficiente tanto na produção de energia, tá? E também vai ser dependente o quê? Dessa importação. Então, realmente tem que ter a conversa com outros países em que produzam bastante e possa comprar, né, essa parte aí de recursos naturais para ter essa produção de energia. Então, isso vai ser um dos fatores em que a Europa ela acaba tendo também essa dependência em relação à importação de energia. Agora, a grande parte desse petróleo, né, que eles consomem lá no continente europeu, acaba sendo importado, tá? Principalmente de países da América e também de países africanos, ok? Observando, né? Quais serão aí as principais fontes de energia do continente europeu, que está muito ligada a essa parte econômica, vai ser uma delas o petróleo, né? E essa extração do petróleo vai ser muito aí vindo da Rússia, tá? Uma extração significativa aí na Rússia e também no Mar do Norte. Além do petróleo que vem aí dessa região, também teremos o que é a extração do gás natural, que vai ser abundante aí na Rússia, olha só, mais uma vez a Rússia aí tendo a sua importância, né? Na Romênia, nos Países Baixos e também no Reino Unido, tá? Então, acaba tendo em algumas áreas aí do continente europeu, porém, são vários países, então alguns aí realmente ocorre escassez que tem que comprar de outros lugares. Outras fontes de energia que são utilizadas no continente europeu, além do petróleo e do gás natural, vai ser o quê? A energia nuclear, né? É um tipo de energia que é bastante utilizado em lugares onde ocorre escassez, porém, tem que ter muito cuidado com a utilização da energia nuclear, né, que pode aí fazer com que, se ocorrer alguma coisa que possa explodir aquela área, tem que realmente tomar muito cuidado aí, porque são bombas, né? Acaba se tornando aí uma certa bomba em relação a essa energia nuclear, tá? Além de fontes renováveis, algumas áreas aí já utilizando bastante a energia eólica, a energia solar e também a hidrelétrica, além do carvão mineral, né, que vem ali junto com a extração do petróleo, são áreas que também acabam ajudando com a extração do gás natural. Então, essas serão as principais fontes de energia que vão ser utilizadas no continente europeu, tá? Agora, em relação a essas fontes de energia aí na Europa, gente, a gente vê a importância histórica, né, que se teve principalmente com a utilização do carvão mineral, tá? Por que que o carvão mineral vai ser importante ali no continente europeu, principalmente com o surgimento das primeiras indústrias, no período aí da Revolução Industrial? Porque era a principal fonte de energia que utilizavam ali nas indústrias para poder as máquinas funcionarem. Hoje em dia, ainda, né, as indústrias aí espalhadas ao redor do planeta, no nosso país, elas utilizam muita energia, gente. Então, realmente,
existem indústrias que parecem ali uma cidade, né? Então, imaginem aí a quantidade de energia que essas indústrias precisam para se manter funcionando ali praticamente 24 horas. É a mesma situação que ocorre aí ao redor do planeta. Então, esse período aí das grandes revoluções, a Revolução Industrial, né, principalmente lá na Inglaterra, passando depois para outros países europeus, o carvão mineral foi um ponto importante para ocorrer esse desenvolvimento. Agora, tendo a importância dessas fontes de energia, né, vai existir algumas áreas ali em que vai ocorrer essa abundância, né, das fontes de energia, principalmente no caso aí da Alemanha, da Polônia, da Rússia e do Reino Unido. Professora, mas a Rússia aí aparecendo no continente europeu, lembra que eu falei para vocês que a Rússia está dividido uma parte na Europa e outra na Ásia, um país continental, aí muito extenso, é o maior país do planeta, né, em extensão territorial, e está uma parte realmente na Europa e na Ásia, né, tendo aí a formação da Eurásia, ok? Então, a gente observa a importância também do carvão, desde lá do período ali das revoluções industriais, né, e no caso aí a Alemanha, a Polônia, a Rússia e o Reino Unido, eles acabam ajudando bastante, ok? Mas outras fontes de energia também que vão ser importantes aí em relação ao continente europeu vai ser quem? A energia hidráulica, né, que vai depender ali do local, porque existem rios, porque para a gente construir normalmente uma usina hidrelétrica tem que ter um rio adequado, com um volume de água adequado, né, também para a construção de barragens. Agora, além da energia hidráulica, também teremos aí a utilização da energia eólica, né? Que vai estar presente aí em certas regiões, mas com algumas limitações geográficas, porque se tem uma energia eólica, consequentemente precisa de quê? De vento, né? Então, existem algumas áreas, principalmente no interior aí do continente europeu, que não venta muito. Então, na maior parte, as áreas litorâneas que acabam utilizando muito a energia eólica. Além da energia eólica, também teremos aí a utilização da energia solar, né? Que vai ter uma baixa produção devido ao quê? Às condições climáticas, principalmente ali nos países próximos ao Círculo Polar Ártico, né? Muito frio, um clima polar. Agora, lembrando que a maior parte do continente europeu vai estar numa zona temperada. Se tem uma zona temperada, normalmente tem as 4 estações do ano. Vai ter o período ali de outono, de inverno, em que a incidência solar é muito pequena. Então, aí também algumas áreas elas acabam sendo desfavoráveis no continente europeu com a utilização da energia solar, tá certo? Então, a gente analisa essas características que vai estar relacionado aí à utilização de fontes de energia na Europa. Mas vendo a importância, né, da utilização das fontes de energia, o processo de industrialização, outro fator econômico do continente europeu vai ser o comércio, gente. O comércio na Europa também vai estar dividido aí na região ocidental e na região oriental. Na região ocidental, o que ocorre no comércio, na parte comercial? O comércio e o movimento de capital, gente, que é o de dinheiro naquela região, ocupam posições de destaque nas trocas internacionais. Chamam muito a atenção desses países que são considerados países ocidentais, ali no continente europeu, que têm um destaque internacional. E os principais parceiros comerciais vai estar envolvendo aí os Estados Unidos da América, o Canadá, o Japão e países do Oriente Médio. Tá? Agora, além da região, né, ocidental, também teremos aí a região oriental, onde vai ocorrer o volume de transações comerciais, porém, essas transações elas acabam sendo reduzidas se comparado com a da região ocidental. Agora, por quê? Vão existir causas para isso. Vai ser principalmente por causa da divisão do continente em 2 blocos lá no período da Guerra Fria, né? E também as manipulações de mercados durante esse período que acabou interferindo
nos países aí que fazem parte da região oriental, tá? Então, o que acaba chamando muito atenção aí no comércio na Europa vai ser aí, principalmente, os países da região ocidental, que acaba marcando principalmente as atividades de importações e exportações na Europa. Mas como é que a gente vai estudar e analisar a parte dessas importações? Gente, vários países europeus, eles acabam importando principalmente as matérias-primas, né, como os minerais, como os produtos tropicais também, países ali africanos, aqui da América, né, a borracha e também a madeira. Então, eles acabam importando bastante esses tipos de produtos e também produtos manufaturados, tá? Porém, esses produtos manufaturados, eles acabam sendo utilizados aí com uma alta tecnologia, né? Essa alta tecnologia vem principalmente aí dos Estados Unidos e do Japão, tá? Então, a gente observa a importância das importações no continente europeu. Mas, além das importações, também teremos o quê? As exportações, tá? E como é que ocorrem, né, essas características das exportações? Os países europeus, gente, eles acabam aí produzindo, né, produtos, e esses produtos, normalmente, eles são manufaturados, tá? Sendo manufaturados, principalmente, vai estar ligado à indústria automobilística, né? A naval, também aí a construção de navios, produtos químicos também, né? Vai ser aí um dos principais pontos, e produtos ópticos e os calçados, tá? Então, essas exportações, elas também acabam ajudando aí a esses países europeus, tanto na compra quanto na venda dos seus produtos, tá? Isso tudo aí ocorrendo desenvolvimento econômico aí dos países do continente europeu, tá bom? Agora, analisando esses aspectos econômicos, também temos que relacionar aí os aspectos populacionais, né? Porque se tem economia, tem pessoas. Então, como é que a gente observa esses aspectos populacionais do continente europeu? Olha só, gente, estima-se que a população seja aí em cerca de 750 milhões de habitantes. A extensão territorial da Europa, gente, é um continente que não é muito extenso, não. Então, isso acaba provocando o quê? Uma alta densidade populacional, ok? Tendo essa densidade elevada, né? Essa densidade de pessoas elevada por conta do quê? Dos 750 milhões de habitantes, tendo uma extensão territorial ali pequena, né? Então, alguns fatores, eles acabam surgindo, né? Por que que teve aí essa alta densidade populacional, né? Porque essa grande quantidade de habitantes, por conta do desenvolvimento histórico que se teve no continente europeu, os avanços tecnológicos que foram surgindo, a relação aí das políticas de imigração. Então, isso acabou tornando o continente bastante povoado, gente. Por quê? O continente europeu, através desses aspectos da população europeia, por ser um continente com extensão territorial pequena, porém uma grande quantidade de pessoas, né, vai fazer com que chame mais atenção de outras pessoas de outros países próximos, principalmente ali os africanos, né, vários países asiáticos também, tá? Então, a gente vai observar que isso vai ser um dos fatores para ocorrer essa situação de ser bastante povoado, né? Então, o continente europeu, ele acaba sendo bastante povoado por causa dessa parte histórica que se teve, do período de colonizações, vindo pessoas de outros continentes, os avanços tecnológicos que também acabaram chamando a atenção, e as políticas de imigração. Mas essa população, gente, do continente europeu, não vai estar distribuída aí de forma igual, não. Tá? Então, olha só, a gente observa que a distribuição do continente europeu vai ser aí de maneira irregular,
tá? Eles vão estar distribuídos aí de forma em que em algumas áreas, né, tenham poucas pessoas vivendo, em outras existe uma grande quantidade. Agora, quais serão as regiões mais povoadas aí do continente europeu? A região, gente, do centro-ocidental, tá? Agora, essas regiões, elas abrigam a maioria de parques industriais e outras atividades aí que acabam surgindo no continente europeu, ok? Então, isso acaba chamando muito a atenção. Então, as pessoas, elas acabam indo para essas áreas aí do centro-ocidental, tá? Mas outro destaque aí que a gente observa vai ser lá na Itália, né? Nos Países Baixos. Também vamos ter aí na França, no Reino Unido, na Alemanha, que são países que chamam a atenção das pessoas. Então, essas regiões, elas acabam sendo mais povoadas, ok? Mas também nós teremos aí a situação de vazios demográficos, né? Então, quais serão as regiões em que acaba ocorrendo esse vazio demográfico? Vai ser o norte da Europa, gente. Por que que isso vai ocorrer? Por que que vai apresentar essa baixa densidade demográfica, essa baixa densidade populacional? Um dos principais fatores, gente, vai ser o clima, né? O clima polar, que aqui vocês observam, né? Com a aurora boreal que ocorre em vários países que estão ali no Círculo Polar Ártico, como a Noruega, né? Como a Suécia, como a Islândia. Então, fatores como o clima, né? Bastante frio, normalmente aí clima polar realmente, vai fazer com que tenha esses invernos rigorosos e prolongados. Então, o norte da Europa acaba tendo um vazio demográfico diferente ali dos países que estão mais na parte central, tá? Agora, analisando, né, esses aspectos populacionais aí da Europa, também temos que estudar um pouco mais também sobre o continente asiático, como é que está essa classificação geopolítica aí da Ásia, né? Olha só, gente, saímos aí da Europa, estamos indo para a Ásia, esse continente, né, muito extenso, com grande quantidade de habitantes. Então, como é que a gente observa essas características? Como é que o continente asiático ele vai estar classificado geopoliticamente? Algumas nações, gente, têm parte aí do seu território na Ásia, mas são classificados em outras regiões, né? Tanto na parte econômica quanto na parte política. Exemplo, nós temos aí a relação da Rússia, que vai estar tanto no continente europeu quanto no asiático, e a Turquia, tá? Que também vai estar tanto no continente europeu, uma parte, quanto no continente asiático. Isso corresponde ao quê? A cerca de um terço das terras emersas do planeta. E a gente observa em destaque aí neste mapa a China, gente. A China, hoje em dia, é uma das grandes potências mundiais que acaba chamando muito a atenção também aí quando a gente fala sobre a Ásia. E a economia da Ásia? Como é que se encontra as características aí da economia asiática? A Ásia, gente, é um continente com o maior crescimento econômico do mundo. Pega a Rússia, pega a China, pega a Índia, que são países que estão se desenvolvendo bastante economicamente, tá? E dois países, tanto a China quanto a Índia, são os dos dois maiores impulsionadores desse crescimento econômico na Ásia, tá? Mas para chegar a ser o que é hoje, assim como o continente europeu, que tem fatores históricos, a Ásia também teve uns booms econômicos aí na Ásia. Vamos ter aí o milagre econômico japonês, que ocorreu aí no período de 1950 a 1990, que foi o período, gente, de rápido crescimento econômico e de processo de industrialização no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava do lado oposto dos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos foi o país que ajudou o Japão a se reerguer após a Segunda Guerra Mundial, emprestando dinheiro para o Japão. Então, aí, nesse período, a política, a economia daquele período japonês fez?
Todo mundo tem que estar ligado aí ao processo educacional, realmente estudar e estar ligado a realmente ser totalmente patriota, fazer pelo seu país. Até porque eles estavam saindo de 2 bombas atômicas, né? Além do milagre econômico japonês na Ásia, também vamos ter o milagre do rio Han, na Coreia do Sul, no período de 1961 a 1996, que foi o período aí de desenvolvimento econômico acelerado, gente, na Coreia do Sul, que ficou caracterizado aí pelas altas taxas de crescimento industrial, tá? Esse período aí do milagre do rio Han na Coreia do Sul, até porque estava ocorrendo a divisão ali da da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, né? Então a gente vai observar que a Coreia do Sul, ligada aos Estados Unidos, ligada ao processo de capitalismo, foi se desenvolvendo também de uma forma bastante acelerada, sendo uma das grandes potências atuais, tá? E o boom econômico da China, que vai ocorrer aí no período de 1978 até o ano de 2013, tá? Um dos mais notáveis períodos de crescimento econômico da história moderna aí da China, que foi impulsionado pelo quê? Pelas reformas econômicas iniciadas lá no período aí de Deng Xiaoping, em 1978, tá? Tendo uma parte da sua sociedade ligada ao comunismo, porém, a economia estava baseada a ter conversa com vários países para se desenvolver, vender seus produtos e comprar aí também recursos naturais, ok? Então, realmente, hoje a gente observa, né, aí o continente asiático como uma das principais potências com os seus países que ali integram o continente asiático. E os aspectos da população asiática, como é que a gente observa hoje em dia? Gente, abriga a maior parte da população do planeta. Vocês podem imaginar, olha só, mais de 4,5 bilhões de pessoas, representando cerca de 61% da população mundial em só um continente, né? Só ali na Ásia, que vão estar distribuídas aí em 49 diferentes nações dentro do continente asiático, gente. Então, é muita gente, né? 4,5 bilhões para um único continente. Porém, o que a gente tem que observar? As extensões territoriais aí do continente asiático. Olha só a Rússia, o maior país de extensão territorial. Agora, muitas regiões, gente, elas acabam alcançando aí grandes densidades demográficas, né? Como que a gente observa essas densidades demográficas? Atualmente, a Índia, gente, é o país mais populoso do mundo, que acabou ultrapassando a China. Então, se a gente for comparar ali, né, a extensão territorial da Índia, a extensão territorial da China, né, a gente observa que a quantidade de habitantes para somente 2 países é muito elevada, ok? Então, acaba aí caracterizando tanto a parte da economia quanto da parte populacional aí do continente asiático. Outro continente que também nós temos que estudar vai ser quem? A Oceania, gente. Como é que vai estar aí caracterizada a economia da Oceania? 2 países acabam chamando muito a atenção, que vai ser a Austrália e a Nova Zelândia, que se destacam economicamente no cenário mundial. E também nós teremos aí várias outras ilhas da Oceania que geralmente possuem o quê? Uma economia mais subdesenvolvida, muito ligada ao turismo, aspectos de subdesenvolvimento com a agricultura, com a pecuária, tá? Então, a gente observa isso daí. Agora, quais foram os principais fatores contribuintes aí para ocorrer isso na economia da Oceania? Os fatores naturais, né? Que vai ter aí certas limitações geográficas e também limitações de recursos naturais, podem restringir todo esse desenvolvimento econômico. O isolamento dos principais mercados, né? Se a gente for analisar aí a distância geográfica dos grandes centros econômicos, também pode acabar dificultando esse comércio internacional aí da Oceania, e os fatores humanos, né? Com a superpopulação em algumas ilhas e a falta de mão de obra qualificada, que podem aí ser grandes desafios adicionais para o desenvolvimento econômico também aí da Oceania. Mas algumas ilhas também, elas acabam se destacando, né, em relação à sua economia. Olha só, o turismo, gente, vai ser a principal fonte de renda aí
dessa região. Então, as atividades econômicas tradicionais, como a pesca, né, a extração de produtos primários ali e também a agricultura, vai ser uma das principais atividades nas ilhas, aí que são praticadas em pequenas unidades familiares nessas regiões, né, com raros latifúndios nessas ilhas maiores, ok? Outras características em relação à economia dessas ilhas, né? As principais exportações agrícolas, que vai ser o coco e seus derivados, além da utilização do cacau, especiarias e também da cana-de-açúcar. A extração de minérios, gente, o cobre e ouro, que acaba sendo extraído principalmente ali nas ilhas Fiji, Salomão e Nova Guiné, né? O níquel também, que acaba sendo extraído principalmente na Nova Caledônia, e o petróleo na ilha aí do Irian Jaya, tá? Então, a gente observa que, mesmo tendo, né, aí em relação às ilhas, né, acabam fazendo aí algumas atividades importantes para a economia da Oceania. E os aspectos populacionais, gente, como é que a gente observa aí da Oceania? Com cerca de 37,1 milhões de habitantes, é a segunda menor entre os continentes, tá? O crescimento demográfico é somente de 1,3% ao ano, e a maioria dos habitantes acabam residindo aí em áreas urbanas. Agora, esses aspectos populacionais da Oceania, gente, a gente analisa aí a Austrália e a Nova Zelândia, que vão ser os maiores, né, desse continente, que ocorre a predominância aí de descendentes europeus, principalmente os britânicos, né, que acabam predominando aí na população desses países. Vamos ter a população nativa, onde na Austrália nós teremos aí os aborígenes australianos, na Nova Zelândia vai prevalecer os maores neozelandeses e toda uma situação histórica onde a população nativa ela foi praticamente dizimada, né? Tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, devido ao quê? Aos impactos dos colonizadores europeus. E outros países aí da Oceania, né, como Fiji, Samoa e Tonga, ainda existe uma grande quantidade de nativos cujas essas culturas, gente, e essas comunidades, elas acabam sendo preservadas. Então, aí a gente estuda, analisa tantos aspectos da economia e da população aí do continente da Oceania, assim como nós estudamos também a economia e a população do continente europeu e do continente asiático. E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.